Crise econômica de 2023. Se essa crise acontecer de fato, nesse vídeo aqui você vai saber como proteger o seu dinheiro ao mesmo tempo que você ganha mais dinheiro em meio à crise. E no meio disso, uma coisa que nós podemos concluir é que basicamente existem 4 pilares sazonais dentro de uma economia. O primeiro pilar sazonal que acontece dentro de uma economia é o de expansão econômica, onde as taxas de juros do país estão caindo e no meio disso, todos os dados e previsões econômicas começam a sinalizar de que a sociedade entrará em bons tempos econômicos, ou seja, a economia irá começar a crescer. O segundo pilar sazonal é quando a economia já está crescendo. Esse pilar é chamado como boom da economia. Nesse estágio, bons tempos econômicos chegaram e tudo está indo bem e a economia está melhor do que nunca. E por conta disso, por conta de tudo estar indo bem, as pessoas estão empregadas, a taxa de desemprego está baixa e com isso as pessoas começam a gastar mais dinheiro, o que no futuro irá contribuir para um aumento na inflação. E com isso, com o passar do tempo, naturalmente chega o terceiro estágio da economia, que é o que nós estamos esperando que aconteça ano que vem. Esse terceiro estágio é chamado de contração, ou seja, aqui nesse terceiro estágio a inflação já está alta e as taxas de juros estão aumentando, com o foco de diminuir o consumo das pessoas para então tentar conter a inflação. E esse terceiro estágio é basicamente um estágio que anuncia que o país está basicamente entrando em uma futura recessão econômica. E quando nós falamos essas palavras, recessão econômica, nós estamos basicamente falando do quarto estágio da economia. E o pior de todos, dito que é nesse quarto e último estágio, onde as coisas estão tudo caro, onde a inflação está nas alturas, as taxas de juros estão nas alturas e o desemprego começa a aumentar. E então, depois que a economia, depois que a sociedade suporta esse quarto estágio de recessão, esse quarto e último estágio aí da economia, então o jogo reseta, o ciclo se repete e a economia volta para o primeiro estágio novamente, que é o estágio de expansão econômica, que é um estágio que indica que a economia irá começar a crescer novamente nos próximos anos. E o porquê que eu estou te falando tudo isso agora? Basicamente, porque ano que vem nós talvez iremos entrar no terceiro estágio econômico, que é o da contração econômica. Porém, como se proteger e ainda se dar bem dentro dessa contração econômica? Dessa forma, para responder essa questão, nesse vídeo você irá ver 4 coisas que você pode fazer agora para proteger o seu dinheiro, ao mesmo tempo que você ganha mais dinheiro, mesmo em meio à contração econômica. Mas a real é que a primeira coisa que você pode fazer para se proteger de uma crise é basicamente se posicionar em renda fixa. Atualmente, como você já sabe, nós temos aí uma inflação muito alta e é de se esperar que dentro de uma crise econômica a inflação aumente mais ainda. E dessa forma, para tentar conter essa inflação, o governo irá fazer o quê? Ele irá aumentar a taxa de juros do país, que é conhecida como taxa Selic, para então tentar desestimular o consumo, dito que quando a taxa Selic do país está alta, os bancos e as instituições que cedem, que emprestam dinheiro para as pessoas, essas instituições elas passam a cobrar juros maiores por cada empréstimo, não só os empréstimos, mas também os financiamentos. E isso no médio a longo prazo desestimula o consumo, o que faz com que a inflação comece a cair. Entretanto, para isso acontecer, o governo terá que aumentar ainda mais a taxa Selic. E o fato é que quando eles aumentam a taxa Selic, os investimentos de renda fixa que são atrelados à taxa Selic passam a render mais. E é nesse momento que você começa a lucrar, mesmo em meio à crise. Ao mesmo tempo em que você está protegido pelo FGC, dito que a maioria dos investimentos de renda fixa, eles têm o FGC, que é exatamente isso que diminui muito o risco dos investimentos de renda fixa. E a segunda coisa que você pode fazer para se proteger e ainda lucrar em meio à crise é basicamente usar a renda variável. Ligando o ponto anterior de que dentro de uma crise econômica é de se esperar que a taxa de juros do país suba, como eu falei anteriormente, os investimentos de renda fixa estarão rendendo mais. E por conta disso, mais pessoas irão querer investir na renda fixa para buscar essa alta rentabilidade atrelada a um baixo risco. E para fazer isso, alguns investidores poderão tirar uma parte do dinheiro que eles têm ali na renda variável para jogar para a renda fixa em busca dessa alta rentabilidade. E o fato é que a partir do momento que alguns investidores fazem isso, essa transição de recursos, então é de se esperar que por conta desses e outros pequenos motivos, a bolsa de valores e a renda variável de forma geral comece a cair. E é nesse momento que será fácil você encontrar boas oportunidades de ativos a preço muito menores do que eles realmente valem. Então, se você que investe focando no médio a longo prazo, você irá se beneficiar comprando bons ativos a preços menores. A questão é que todas as crises acabam uma hora ou outra.
nada dura para sempre, como você já sabe, e como em todas as crises passadas, existem as pessoas que vendem lenços e as pessoas que compram lenços. Cabe você decidir em qual grupo você se encaixa, porque eu já vou falando da terceira coisa que você pode fazer para então começar a vender lenços em meio à crise, que é basicamente fazer uma diversificação inteligente nos seus investimentos, no seu dinheiro. Como eu já falei anteriormente, dentro de uma crise econômica existirá muitas oportunidades tanto na renda fixa quanto na renda variável. Mas a questão é que atualmente, como você já sabe, o dólar também está nas alturas, acima dos R$5 aí, como nós estamos observando. E por isso é importante que você se proteja e diversifique o seu dinheiro, não somente em real, mas também em moedas estrangeiras, principalmente atreladas ao dólar. Por isso, para fazer uma diversificação inteligente, é importante que você não se prenda somente à renda fixa e à renda variável, e procure também formas de proteger o seu dinheiro perante o cenário econômico internacional. Se você quer saber de fato quais são as opções disponíveis de investimento para você atrelar parte da sua grana em moeda forte, fazendo assim uma diversificação de ativos, não somente em real, mas também em dólar, assista esse vídeo aqui, porque lá nesse vídeo eu explico certinho para você, porque no médio a longo prazo é basicamente isso que protege o seu dinheiro. E a quarta coisa que pode ser feita dentro de uma crise econômica é basicamente se planejar e ter um olhar crítico. Ou seja, inflação nas alturas, dólar nas alturas, taxa de juros nas alturas. Observando tudo isso, literalmente nós podemos concluir que esse não é o momento ideal para financiar um carro, para financiar uma casa de 100, 200, 300 mil reais. Dito que em momentos de crise e recessão econômica, antes de fazer qualquer gasto, nós devemos primeiro planejar criteriosamente com o que nós estamos gastando, qual a necessidade de fato daquilo que nós estamos comprando, esse item que eu estou comprando é essencial, não é essencial, qual que é a necessidade disso, e outro ponto que deve ser analisado é se esse dinheiro irá fazer falta ou não. Como aqui nós estamos falando de períodos de vacas magras, é importante além de tudo você criar a sua reserva de emergência, que é basicamente um dinheirinho que você tem ali guardado para uma eventual emergência que talvez venha a acontecer. Então o que nós podemos concluir é que nesses momentos de crise, onde muitos estão desesperados e com razão, aqueles que estão mais racionais são os que mais se beneficiam no meio de tudo isso. Dito que esse tipo de pessoa terá o olhar mais crítico para saber como se adaptar e aproveitar as diversas oportunidades que só aparecem em momentos como esse. Você provavelmente já deve ter escutado aquela frase de que aonde há dificuldade, aonde há problema, sempre há oportunidade. E é exatamente isso que eu estou falando. E nós podemos utilizar como exemplo até essa crise passada mundial que nós tivemos do C-19. Dito que aquelas pessoas que souberam se adaptar às mudanças, como por exemplo aí migrar o negócio para o digital e tiveram um olhar crítico para observar as novas tendências, ganharam muito dinheiro, mesmo em meio ao caos. Então, tendo tudo isso em mente, se por acaso com a eleição do Lula a crise começar de fato, agora você já sabe como ganhar dinheiro, e além de ganhar dinheiro, você já sabe também como proteger o dinheiro que você já tem. Então é basicamente isso por hoje. Nesse momento do vídeo eu quero pedir para você se inscrever no canal, já deixar aquela ativada no sininho, porque aqui você vai ver conteúdos que estejam relacionados a dinheiro. Tudo que esteja relacionado a dinheiro você vai ver aqui nesse canal. Então já se inscreve e se junte a essa causa, porque juntos nós seremos ricos. E eu sou Felipe Henrique, se cuida e até a próxima.